Nós tínhamos as assembleias também. As assembleias eram formadas por 3 setores: tribos, centuriata e plebe. As tribos, então, eram reuniões dentro das residências dos patrícios, onde que eles decidiam coisas a seu favor. A centuriata, então, eram as reuniões formadas pelo exército que discutiam coisas para o seu setor. E a plebe, então, era formado pelos plebeus, que era a grande massa da população. Cada setor se reunia, então, para discutir assuntos do seu interesse, formular projetos para levar depois para o Senado. Mas dificilmente um projeto formado pela plebe era aprovado. Muito raramente. Das tribos, geralmente, sempre era aprovado, e da centuriata também, mas da plebe, não. Por causa disso, então, os plebeus começaram a fazer algumas revoltas dentro de Roma, porque tinha até uma questão muito curiosa. Dentro de Roma, por exemplo, plebeus não podiam casar com alguém da família dos patrícios. Então, por exemplo, um menino plebeu, ele não poderia casar com uma menina que fazia parte do grupo dos patrícios. É aquela velha história do plebeu e da princesa, tá? Então, eles não podiam casar entre classes sociais. Plebeu casava com plebeu, patrício com patrício, tá? E isso era uma revolta muito grande dentro dos plebeus. Por que eles não poderiam, então, casar com alguém de outra classe social? Por que eles sempre tinham que ficar naquele círculo? Então, eles começaram a ameaçar não pagar mais impostos e não participar do exército. Imagina, Roma precisava de impostos para pagar suas dívidas. Roma precisava do exército para conquistar novas terras e para se defender. Sem isso, Roma iria quebrar. Então, para tentar acalmar um pouco os ânimos, o governador, ou melhor, né, o cônsul daquela época, o chefe máximo era o cônsul. Então, ele acabou fazendo alguns acordos, como, por exemplo, tirar essa lei do casamento. Então, a partir desse momento, plebeus e patrícios podiam casar entre si, tá? Então, foi um dos acordos, além de dar alguns benefícios políticos para os plebeus que eles também não tinham, foi uma das reivindicações. Então, a partir de agora, 10, mas só 10 plebeus poderiam fazer parte, então, do Senado romano, mas só 10, são 300, então praticamente o voto deles não valia nada, mas era já alguma coisa para quem não tinha nada. Por que Roma fazia guerras? Eles faziam guerras para conquistar 3 coisas: terras, riquezas e soldados. Então, como eu falei antes já, primeiro eles tentavam um acordo com a cidade aceitava, eles ficavam com as terras, as pessoas agora pagavam impostos para Roma, e não tinha mais soldados para o exército. Não tinha, eles faziam guerra e as pessoas se perdiam, viravam escravos. Então, eles começaram dominando toda a Península Itálica e depois partiram para a África, para uma cidade bem específica chamada Cartago. Contra Cartago, eles fizeram várias guerras chamadas Guerras Púnicas. Mas por que fazer guerra contra essa cidade? Essa cidade, ela era a principal cidade que controlava todo o comércio do mar Mediterrâneo. Então imagina, você ter o controle sobre esse comércio, você ia adquirir muito mais dinheiro com os impostos das transações comerciais. Ela era a principal cidade comercial do mar Mediterrâneo. Foram várias guerras, algumas vencidas pelos romanos, outras pelos cartagenses, até que no final, no ano de 146 a.C., Roma finalmente vence Cartago e agora domina todo o mar Mediterrâneo. E depois eles foram avançando, tá? Roma conquistou uma grande parte do que a gente conhece hoje como Europa, uma parte da África e uma parte da Ásia, inclusive. Olha só, eles tinham territórios em 3 continentes. Eles conquistaram a Macedônia, conquistaram a Grécia, conquistaram a Ásia Menor. E aí nós temos um general em destaque ali, o Júlio César. O Júlio César, ele acabou se casando com a Cleópatra, então ele não fez guerra contra o Egito, ele simplesmente incorporou o Egito, adquiriu outros territórios ali no norte da África, e ele teve que conquistar uma região que até hoje é conhecida como a região mais difícil que foi conquistada pelos romanos, que foi a Gália. A Gália é uma região que fica entre a França e a Bélgica. E lá morava um grupo de camponeses que se negavam a fazer parte do Império Romano, faziam guerras contra Roma e venciam.
Foram feitos até desenhos e filmes sobre isso. Quem nunca escutou, pesquise lá sobre Asterix e Obelix. Eram dois personagens que viviam numa aldeia, que na história tomavam uma poção mágica, ficavam super fortes e sempre derrotavam Júlio César. Na realidade, não existia nenhuma poção mágica, só que Júlio César teve muito trabalho para conquistar aquelas terras. Foi o local mais difícil de ser conquistado e é por isso que acabou depois se fazendo, então, mais tarde, esses filmes, desenhos falando, então, sobre isso. Quem tiver interesse, então procura histórias sobre Asterix e Obelix. O que mudou com as conquistas romanas? Primeiro, eu tenho um enriquecimento do Estado. O Estado romano se torna rico, claro, porque ele tem muitos impostos, ele consegue muitos impostos, muito dinheiro vindo dessas novas terras. Os cavaleiros também se fortalecem, por quê? Nessa época, se você era um líder, um grande general romano, você ganhava terras quando você conquistava. Então, uma parte das riquezas, uma parte das terras que você conquistou ficava para ti. Houve um aumento do escravismo, claro, porque muitos povos se negaram a ser dominados por Roma, então foram escravizados, e uma concentração de terras. Então poucas pessoas começaram a ter muitas terras sob o seu domínio. Roma estava acostumada a ter muitas conquistas, mas teve alguém que incomodou muito o general naquela época, principalmente Júlio César, que foi um rapaz chamado Espartaco. Espartaco ele fazia parte de uma tribo que foi conquistada pelos romanos e por isso ele se tornou escravo. Mas como ele era um homem muito grande, bruto, então ele foi escolhido para ser gladiador, para lutar contra outros gladiadores e contra feras. E conforme ele tivesse vitórias, ele teria novamente a sua liberdade. Mas Espartaco aproveitou esse tempo que ele estava ali, confinado, começou a reunir vários escravos, fez uma rebelião dentro de Roma, fugiu juntamente com um grande grupo de escravos e começou a fazer um exército de combatentes contra Roma. O exército dele chegou a ter mais de 100.000 combatentes e era um exército muito forte, muito bem armado. Eles assaltavam quando passavam as carruagens com armamento para Roma, eles assaltavam e ficavam com os armamentos para si. Ele conseguiu dominar uma boa parte do que hoje em dia é o sul da Itália, mas no ano de 71 a.C. ele acabou sendo derrotado. Derrotado por quê? Porque ele acabou sendo entregue. Então um dos generais de confiança dele devia muito dinheiro para o Império Romano e recebeu ameaças, inclusive contra sua família. Acabou ficando com medo e entregou Espartaco, entregou todo o plano e Roma, Júlio César, o Império Romano, o Exército Romano, acabou prendendo e matando Espartaco. Uma pena, tá? Mas, como dizem, às vezes a gente tem que cuidar em quem a gente confia. Espartaco confiou na pessoa errada. E Júlio César, então, que foi o grande comandante militar, que foi o cara que pegou Espartaco, então ele começou sendo um grande general do exército, até que mais tarde, então, ele se tornou um grande ditador. Mas ele não era um ditador tão malvado assim. Ele era uma pessoa que via que a sociedade romana, todas as pessoas deveriam ter acesso ao mínimo. Então ele distribuía terras a soldados, distribuía terras a pobres, e isso começou a incomodar muito o Senado romano, o Senado formado pelas famílias patrícias. E eles começaram a arquitetar todo um plano para matar Júlio César. Um dia, então, Júlio César indo para governar, entrando no palácio do governo, subindo as escadas, ele sentiu uma dor no peito, ele se virou, ele tinha levado uma facada nas costas, se virou e falou uma das frases mais famosas que a gente conhece até hoje. Até tu, Brutus. Brutus era o enteado de Júlio César e Brutus recebeu pago e bem pago. Ele não gostava muito do padrasto e o Senado romano pagou ele bem e ele mesmo, o enteado, matou Júlio César. Até tu, Brutus. É isso quando a gente fala, quando a gente acaba sendo traído pelos nossos melhores amigos ou até umas pessoas em muita confiança. Não esqueçam, até tu, Brutus. Enfim, quando ele é assassinado, 3 pessoas começam a disputar o poder. Otávio, Augusto, Marco Antônio e Lépido. Tá? E a disputa ficou mais acirrada entre 2, Otávio Augusto e Marco Antônio. Otávio Augusto venceu,
Marco Antônio acabou indo embora para o Egito. Marco Antônio tinha uma admiração muito grande por Cleópatra, que era a esposa do Júlio César, que acabou ficando viúva. Então ele foi para lá, meio que se casou com ela lá, e ajudou ela a governar o Egito e tentar impedir que Otávio Augusto vencesse e invadisse o Egito. Mas, infelizmente, isso não deu certo. Cleópatra, ela é conhecida até hoje como aquela rainha que se deixou ser picada por uma cobra e morreu. Mas diz uma história ali que não foi bem assim que ela se deixou picar. Diz que houve uma história em que Otávio Augusto contou para Cleópatra que o amado dela, o Marco Antônio, tinha sido morto. E ela ficou desesperada porque ela amava ele. E aí então ela pediu que trouxessem a cobra e deixou-se picar. Mas o Marco Antônio não havia morrido. E quando ele viu que Cleópatra estava morta, ele acabou se matando também. Tem uma história, né, que lembra a gente, também aconteceu um fato muito parecido com esse chamado Romeu e Julieta, né? Bem legal. Aí no 27 a.C. a gente acaba tendo o fim da República. Por que a gente teve o fim da República? Porque Otávio Augusto venceu, se tornou novo comandante de Roma e se declarou imperador. Então agora a gente está na terceira fase do governo de Roma, que é o Império. O que Otávio Augusto fez? Definiu os limites do Império Romano, ele não expandiu mais as terras. Ele falou, já está muito grande, está difícil de administrar, então vamos manter o que nós temos. Ele continuou com as ideias do Júlio César, então ele distribuiu terras para quem não tinha, modernizou a cidade de Roma, que naquela época já contava com mais de 1 milhão de habitantes. É muita gente para a época, tá? Nós estamos falando aqui de anos um pouco depois de Cristo. E no ano de 117 depois de Cristo, já depois do governo de Otávio Augusto, foi quando Roma então chegou ao seu máximo de expansão territorial.